Fala, turma! Hoje eu vou corrigir com vocês as questões de matemática da prova do TJ São Paulo aplicada em 2021 para o cargo escrevente. Vamos lá! A primeira questão é a questão de número 71. VUNESP 2021, TJ São Paulo. O Pix é um meio de pagamento eletrônico lançado no Brasil no final de 2020. Na ocasião, especialistas tinham diferentes expectativas sobre o seu impacto nos meios de pagamentos eletrônicos. De toda forma, esses especialistas entendiam que qualquer pequena variação nesse mercado seria muita coisa, já que, em 2019, por exemplo, esse mercado movimentou 1,8 trilhão de reais. Considerando o valor movimentado em 2019 pelo mercado de pagamentos eletrônicos, uma variação de 0,1% corresponderia a... Muito bem, nós temos que em 2019 o mercado do Pix movimentou 1,8 trilhão de reais. Nós precisamos calcular uma variação de 0,1% desse valor. Ou seja, é só fazer 0,1% de 1,8 trilhão de reais. Ele pede ainda para a gente escrever isso em bilhões de reais. Bem tranquilo, vamos lá. Se eu escrever aqui por extenso 1 bilhão, nós vamos ter 1 seguido de quantos zeros? 1000 seria 1 seguido de 3 zeros. O milhão seria, então, mais 3 zeros aqui na frente, né? Então, agora nós temos 1 milhão. E agora nós temos o bilhão. 1 trilhão é 1000 vezes 1 bilhão. Então, 1 trilhão, nós vamos colocar aqui 1000, milhão, bilhão e trilhão. Agora vamos escrever 1,8 trilhão por extenso. Ora, é só multiplicar 1,8 vezes 1 trilhão. Posso andar uma casa para a direita e eliminar um zero? Então, posso escrever 18 seguido ali de 3, 6, 9, 10, 11 zeros. Concorda comigo? Então, vamos fazer isso aqui, 1,8 trilhão. Nós temos 18 seguido de 11 zeros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso aqui mesmo, 1,8 trilhão, nós temos 1 trilhão e 800 bilhões, que é uma outra forma da gente fazer a leitura daquele número. Agora vamos calcular, enfim, 0,1% sobre 100 de vezes 1 trilhão e 800 bilhões. Então vamos fazer o seguinte, eu posso eliminar 2 zeros, posso também andar com uma vírgula aqui para a direita e eliminar um zero. Então, ficamos com 1 vezes 1 bilhão e 800 milhões. O resultado é, obviamente, 1 bilhão e 800 milhões. Colocando o bilhão na frente, então nós temos 1 bilhão inteiro e 800 milhões. Então, vai ficar 1,8 bilhão de reais nesse caso. A alternativa correta de dedicação. Quando eu escrevo bilhão na frente, nós teríamos que dividir aquele número original por 1 bilhão. 1 bilhão tem quantos zeros? Tem 3, 6, 9 zeros. Então, eu posso andar com a vírgula 9 casas para a esquerda. Então, a vírgula ficaria aqui, certo? Eu vou andar 9 casas para a esquerda. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ficaria aqui 1,8. Aqueles zeros na frente não precisa da gente escrever, certo? Essa parte nula. Então, 1,8 bilhão. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Questão 72. Um processo seletivo para o cargo de digitador em um escritório adota na prova prática o seguinte cálculo para a nota. Nessa fórmula, D corresponde ao número de erros de digitação e F ao número de erros na formatação do documento. Considere um candidato cujo número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20 e que teve um total de erros, considerando digitação e formatação,
igual a 28. De acordo com o cálculo apresentado, a nota desse candidato será. Muito bem, para calcularmos a nota do candidato, nós precisamos do número de erros de digitação e também do número de erros de formatação. Nós vamos obter isso facilmente pela parte no enunciado que ele disse o seguinte: o número de erros de digitação superou o número de erros de formatação em 20. Então vamos anotar isso aqui, digitação e formatação. Digitação superou o número de erros de formatação, então formatação eu vou chamar de x, superou em 20. Então se de formatação é x, o número de erros de digitação só pode ser x mais 20. Muito bem, ele disse também que o total de erros, digitação e formatação, fecha 28. Então, se eu somar tudo, digitação e formatação, temos 28. Então, x mais 20 mais x resulta em 28. X com x temos 2x, 20 está somando, passa subtraindo. 28 menos 20, nós já sabemos que é 8. 2 está multiplicando, passa dividindo. 8 dividido por 2, nós temos 4. Então, já temos o número de erros de digitação e formatação. Se o x é 4, então temos 4 mais 20, que é 24. O número de erros de formatação nós temos de cara aqui, que é igual a 4. Muito bem. Então, vamos calcular agora a nota do candidato. Então, vamos usar aquela fórmula. Nós temos 10 menos. O número de erros de digitação nós temos 24, então, menos, cuidado com os parênteses, 24 vezes 0,05, menos, número de erros de formatação nós temos 4, substituindo 4 vezes 0,2. Vamos efetuar esse cálculo. Nós temos 10, primeiro parênteses, então temos 24 vezes 0,05, vamos fazer aqui 24 vezes 0,05. 5 vezes 24, nós temos 100 com 20, 120. E eu tenho duas casas decimais, então eu tenho que andar aqui duas casas decimais, coloco a vírgula. 1,20 é o mesmo que 1,2, menos. Agora 4 vezes 0,2. 4 vezes 2 dá 8. Então, como temos uma casa decimal, 0,8. Finalmente, calculando a nota do aluno, temos 10 menos 1,2 menos 0,8. Se eu devo 1,2 e devo 0,8, eu devo 2. Então, 10 menos 2 dá 8. Então, a nota do aluno, 8, a alternativa correta A, de aprovação. Show de bola, vamos para a próxima questão. 73. Na reunião do balanço anual, o síndico apresentou a prestação de contas de um conjunto habitacional. Chamou a atenção dos presentes à inadimplência por atraso no pagamento do condomínio. Segundo o regimento do local, está estabelecida a cobrança de multa a juros simples diários de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. O valor fixo do condomínio mensal desse conjunto habitacional é de R$ 900. O síndico comentou que o habitual observado mensalmente no local é que, em média, 45 moradores atrasam o pagamento em 5 dias. Considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade do condomínio e o número médio mensal de dias desses atrasos, o total anual de multas cobradas por atraso no pagamento do condomínio é um valor. Muito bem, nós temos que a multa ela está em função dos juros simples diários de 0,03% sobre a mensalidade do condomínio. Então vamos anotar os dados, como é juros simples. Nós vamos usar J igual a CIT sobre 100. Anotando o capital, vamos considerar a mensalidade do condomínio, que é de R$ 900. Nós vamos ter a taxa de 0,03%. Com uma taxa diária, então 0,03% ao dia.
Muito bem, considerando o número médio mensal de moradores que atrasam o pagamento da mensalidade e o número médio mensal de dias desses atrasos, então nós temos que o tempo, em média nós temos em um mês 5 dias, né? Então o tempo é de 5 dias. Muito bem, calculando o juros simples, nós vamos ter CIT sobre 100. É claro, aqui estou fazendo para um morador apenas. Nós temos que considerar os 45 moradores e não em um mês, que é do período que a gente está fazendo aqui. Em um mês, nós temos a média de atraso de 5 dias. Né? Nós precisamos calcular o total anual. Então, temos que considerar também o número de moradores, que é 45. Estou fazendo para 1. E em um mês, né? E eu quero, na realidade, para um ano. Então, ao final, a gente faz essa conta, é bem tranquilo. Então, muito bem, fazendo o CIT sobre 100, nós vamos ter o capital, que é 900, vezes a taxa, que é 0,03, vezes o tempo, que é 5. Isso sobre 100. Posso cancelar 2 zeros. Vou multiplicar primeiro aqui 9 vezes 0,03. Então, eu sei que 0,03 vezes 9, 9 vezes 3 dá 27. Duas casas decimais, duas casas, então deu 0,27. 9 vezes 0,03 deu 0,27, agora vezes 5 nós temos 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 2, 10, então deu 13. Então nós temos que andar agora duas casas também. 1,35. Então o nosso juro mensal é de 1,35 real, R$1,35. Então agora vamos considerar os 45 moradores e também o ano. Aqui foi apenas para o mês. Então, nós sabemos que um ano tem 12 meses. Então o total de multas nós vamos ter, finalmente, para o mês 1,35, isso para o morador. São 45 moradores, certo? Então, vezes 45. E isso vezes, nós temos em um mês, um ano, 12 meses. Então, eu tenho que multiplicar ainda 1,35 por 45 e por 12. Concorda comigo? Então, vamos lá. Eu posso multiplicar 45 vezes 12 primeiramente. A ordem dos fatores não altera o produto, acho mais fácil. 45 vezes 12. Nós temos 90 com 45. 0,1415. 540. 45 vezes 12, 540. Esse resultado vezes 1,35. Então, vamos fazer aqui 1,35 vezes 540. Abaixo 0. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Aqui eu já saltei uma casa. Agora tem que saltar a casa do 4. Então, 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Com 1, 6. Somando tudo, nós temos 0, 0, 9, 12, 7. Então, nós temos aqui que saltar duas casas. Então, duas casas, R$ 729. Então, nós temos 729 é o resultado dessa multiplicação. Então, o total de multas ao ano, nós vamos ter 729. A alternativa correta, 729 está entre 700 e 750. A alternativa correta C de ciência exata. Show de bola? Vamos para a próxima questão. 74. A China é o país com maior volume total de emissões de carbono, mas também está na liderança da produção de energia solar. O gráfico informa a capacidade total dos 4 principais países na produção de energia solar no ano de 2020. Analisando-se as informações do gráfico, assinale a alternativa que mais se aproxima da razão entre a média aritmética simples da capacidade total de produção de energia solar dos Estados Unidos, Japão e Alemanha
e a capacidade total de produção da China no ano de 2020. Muito bem, ele quer a razão entre a média aritmética simples da capacidade total de produção dos Estados Unidos, Japão e Alemanha e a capacidade total de produção da China. Razão é a divisão. Então, no numerador, nós vamos ter a média da capacidade dos países Estados Unidos, Japão e Alemanha e a capacidade total de produção da China. Da China, nós já temos aqui de cara a capacidade total é de 254.300, vai ficar no nosso denominador. Muito bem, vamos calcular a média de produção dos Estados Unidos, Japão e a Alemanha. Então temos aqui a média, você sabe que é a soma das medidas. Então eu tenho que somar aqui as 3 medidas. E vou dividir essa soma pelo número de medidas. São 3 medidas, eu vou dividir por 3. Então somando 75.500 com 67.000 com 53.700. Então temos 0, 0, 5, 7, 12, vai 1. 1 com 5, 6, com 7 nós temos 13, com 3, 16, vai 1. 1 com 7, 8, com 6, 14, com 5, 19. Então temos 196.200. E agora nós vamos dividir isso por 3. A soma pelo número de medidas. Então a soma deu 196.200. São 3 medidas. Quantas vezes o 3 cabe aqui no 19? 6 vezes. 6 vezes 3, 18. O resto é 1, abaixa o 6. 5 vezes 3 nós temos 15, o resto é 1. Baixamos o 2. 12 por 3 temos 4. Baixamos 2 zeros, colocamos do outro lado. Então temos 65.400. Essa é a média em questão. Então, muito bem, nós vamos fazer 65.400, isso dividido por 254.300. Nós não precisamos disso aqui mais. Eu posso cancelar esses 2 zeros para facilitar o nosso cálculo. Vamos obter aproximadamente, eu posso fazer o decimal aproximado e encontrarmos a razão que se aproxima com esse decimal. Concorda comigo? Então vamos lá. Nós temos aqui 654, isso dividido por 2.543. Então não dá para dividir, colocamos um 0, 0 e uma vírgula. Quantas vezes 2.543 cabe em 6.540? Nós vamos ter 2 vezes, 3 vai passar, né? 3 vezes 25 nós temos 75, vai estourar. 2 vezes 2.543, nós vamos ter 5.086, né? 5.086. Aqui 10 esse 3, 10 menos 6 temos 4. Aqui fica 13 esse 4. 13 menos 8 nós temos 5. Aqui 4 e aqui 1. Então nós temos 1.454. Dividido por 2.543 não dá, já estamos na decimal, podemos adicionar um 0. Nós temos aqui 14 dividido por 2, seria 7, obviamente, estourar. 6 vezes 25 nós temos 150, né? Então vai passar também. O mais próximo seria o 5. Então nós temos aqui 1/4 é 0,25 e 1/5 é 0,2. Então colocando mais uma decimal aqui, nós vamos ter o 5. Então, nós temos aproximadamente 0,25. E 0,25, não precisamos de mais casas decimais, só aqui está bom, né? Então, 1/4 e 1/5. 1/4 é a mesma coisa de 0,25, então nós vamos para a alternativa B. Se você não soubesse de cabeça que 1/4 é 0,25, você poderia trabalhar aqui com 0,25, encontrar a fração giratriz. Como nós temos 2 casas decimais, você escreve 25 no numerador. 2 casas decimais, 1 seguido de 2 zeros.
25 simplificando tudo por 25. Nós vamos ter 25 por 25, 1, 100 por 25, 4. Então, 1/4 é a razão que mais se aproxima do nosso resultado, a alternativa B. De boa questão. Espero que você tenha entendido. Vamos seguir. 75. O plano de reabertura do comércio de uma cidade devido à pandemia de Covid-19 determinava a ocupação máxima dos estabelecimentos, considerando certo raio de afastamento entre as pessoas, de acordo com o seguinte cálculo. O número máximo de pessoas é igual à área de circulação dividido por 7. Nesse cálculo, a área de circulação deve ser apresentada em metros quadrados. No caso de o resultado ser um número decimal, deve-se considerar o número 0,7 como decimal referência de arredondamento para o próximo número inteiro. Por exemplo, se o resultado for um número maior do que 12 e menor ou igual a 12,7, o número máximo de pessoas a ser considerado é 12, mas se o resultado for maior do que 12,7 e menor do que 13, o número máximo de pessoas a ser considerado é 13. Uma galeria instalada nessa cidade possui área de circulação composta por um quadrado e 2 retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. O quadrado tem 8 metros de lado, enquanto um retângulo tem 20 metros de comprimento, e o outro retângulo tem 25 metros de comprimento. Nesse caso, a ocupação máxima da área de circulação dessa galeria é de... Muito bem, ele quer saber a ocupação máxima da área de circulação dessa galeria. Nós vamos utilizar a fórmula número máximo de pessoas é igual à área de circulação dividido por 7. Temos também um critério de arredondamento, mas inicialmente precisamos da área de circulação. Como ele disse que a área de circulação daquela galeria é composta por um quadrado e 2 retângulos, sendo que cada retângulo possui um lado em comum com o quadrado. Muito bem, vamos fazer a representação da galeria. Algo mais ou menos desse tipo. Vou colocar aqui um quadrado no meio. Então nós temos o seguinte, o quadrado ele disse que tem 8 metros de lado. Então se esse lado é 8, esse outro lado também será 8. Temos um retângulo que possui um lado em comum com o quadrado, o outro também possui. Um deles possui 20 metros de comprimento, essa medida menor vou colocar 20. E o outro possui 25 metros de comprimento. Muito bem, vamos calcular, enfim, a área de circulação. Então, eu tenho uma primeira área, uma segunda e uma terceira. Para calcular a área total, é só somar todas as áreas. Então, a área 1 nós temos um retângulo, base 20, altura 8, 20 vezes 8. Em 2 nós temos um quadrado, o lado é 8, posso fazer lado ao quadrado ou 8 vezes 8, dá na mesma. Em 3 nós temos na área 3 um retângulo, base vezes altura. Multiplicando tudo, nós temos 20 vezes 8 dá 160. 8 vezes 8, 64. E por último, 25 vezes 8, nós temos 160 com 40, 200. Somando tudo, temos a área total. Então, a área total será 160 com 64 com 200. Então, temos 4, 6, 6, 12 vai 1, 2, 4, 424 é a área total. Então, a área de circulação temos 424 metros quadrados. Calculando, então, o número máximo, que é a ocupação em questão, nós vamos ter o seguinte. A área de circulação é 424. Ela já está em metros quadrados, ok. 424 dividido por 7. Então, vamos fazer aqui 424 dividido por 7.
424 dividido por 7, nós vamos ter 4 é menor que 7, pegamos 42, 6 vezes 7 dá 42, o resto é 0, abaixo 4. Abaixou, divida. 4 por 7, 0 vezes 7, 0. Para 4, 4. Colocamos um 0 e uma vírgula. 40 dividido por 7, 5 vezes 7 dá 35, o resto vai ser 5. Colocamos um 0, já estamos na decimal. 50 por 7, 7 vezes 7 dá 49. O resto será 1. Está bom por aqui. Então temos aproximadamente 60,57. Como é o número máximo de pessoas, nós vamos ter número de pessoas um número inteiro. Ele pediu para adotarmos o critério de arredondamento a partir do número 0,7 como decimal referência. Muito bem, 60,57 está entre 60 e 60,7. Ele deu o exemplo ali com 12, 12 e 12,7. 12 menor ou igual a 12,7, o número máximo de pessoas a ser considerado é 12. Mas se o resultado for maior do que 12,7 menor do que 13, daí a gente aumentaria uma unidade ali para o 12 e ficaria 13, Como neste caso 60,57 está entre 60 e 60,7 inclusive, nós vamos manter a parte inteira, então vai continuar 60. Ou você marcaria 60 ou 61. Então, neste caso, pelo critério de arredondamento, 60 pessoas. Lembre-se que 60,7 seria o mesmo que 60,70. 0,57 é menor do que 0,7, que é 0,70. Professor, se eu tivesse encontrado ali, por exemplo, 60,82. Ora, como passou de 60,7, nesse caso a gente iria arredondar para 61, mas não foi o caso. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Questão 76. Nos últimos anos, a TV a cabo, a TV via satélite e o streaming têm disputado a atenção e a fidelização dos consumidores para os seus produtos e pacotes de serviço. Os gráficos a seguir apresentam o número de assinantes ao redor do mundo e o faturamento global anual provenientes das anuidades dessas três modalidades de tecnologia e entretenimento de 2016 a 2020. Considerando que o valor médio da anuidade resulta da divisão do valor do faturamento global anual pelo número global de assinantes, ao analisar os gráficos apresentados, pode-se concluir que, de 2016 a 2020, o valor médio da anuidade do serviço via satélite sempre foi que o da TV a cabo, que, por sua vez, no ano de 2020, tinha um valor médio de anuidade ao triplo do valor médio da anuidade do streaming. Os termos que completam, respectiva e corretamente, a frase são: muito bem, nós temos aqui a comparação entre os valores médios das anuidades. Ele definiu como valor médio da anuidade, sendo a divisão do valor do faturamento global pelo número global de assinantes. Então, o faturamento dividido pelo número global de assinantes. Muito bem, ao analisar os gráficos apresentados, pode-se concluir que, de 2016 a 2020, o valor médio da anuidade do serviço via satélite sempre foi que o da TV a cabo. Então vamos comparar via satélite com o da TV a cabo. Quando ele disse sempre foi, eu posso trabalhar com qualquer um dos anos de 2016 a 2020, concorda comigo? Eu teria que fazer de todos para provar isso, mas ele disse sempre foi. Nesse caso eu vou chutar ali, vou escolher o ano de 2020, porque depois nós vamos comparar TV a cabo com o triplo do valor médio da anuidade do streaming. Muito bem. Então, em 2020, nós vamos ter o seguinte. Muito cuidado também com a escala do gráfico. Antes de mais nada, é bom observar que o número global de assinantes está em milhões e o faturamento global anual está em bilhões de dólares.
ele não pediu para dividirmos o faturamento em bilhões e o número global em milhões. Então, nesse caso, como vai ser uma divisão, para cancelar a mesma unidade em cima e embaixo, eu vou utilizar o milhão. Eu sei que 1 bilhão equivale a 1000 vezes 1 milhão, certo? Então, ao invés de usar bilhões de dólares, eu vou colocar 1000 milhões. Muito bem, anotando os dados necessários, nós precisamos do número global de assinantes e do faturamento global, isso para o ano de 2020. Streaming nós vamos ter que eu tenho aproximadamente entre 1.000 e 1.200, 1.100. 1.100 milhões. Na TV a cabo nós vamos ter aproximadamente ali 500, né? Entre 400 e 600 nós vamos ter, vou arredondar para 500, e satélite nós vamos ter aproximadamente 200 milhões de assinantes. Agora vamos para o gráfico do faturamento. Nós temos as seguintes barras. Inicialmente, para a TV a cabo, o faturamento nós vamos ter entre 100 e 120, nós vamos ter 110 aproximadamente. Então é 110 mil milhões, muito cuidado, né? Tem que lembrar do 1000 ali. Depois nós vamos ter, para satélite nós temos entre 60 e 80, nós vamos ter aqui, arredondando, 70. E por último, para streaming nós vamos ter aproximadamente 60 mesmo, né? Vou deixar 60. Muito bem, vamos calcular o valor médio da anuidade para cada uma das modalidades de tecnologia. Começando pelo valor médio da anuidade de satélite, nós vamos ter o faturamento para o ano de 2020. Nós temos o faturamento satélite 70. 70 o quê? 1.000 milhões. Unidade usada, milhões. Então, nós temos que colocar o 1000 também. Então, 70 mil. Isso dividido pelo número de assinantes. Assinantes satélite é o que está em branco, 200. Já vamos colocar aqui para a TV. Temos o faturamento da TV a cabo, 110 mil milhões. Então, 110 mil, sempre milhões. E temos o número global de assinantes. Para a TV temos 500 milhões. Então, vamos dividir por 500. Eu já posso colocar ali também o triplo do valor médio da anuidade do streaming. Então, vamos fazer isso aqui. O triplo do valor médio, então 3 vezes o valor médio da anuidade do streaming. Então, vai ser 3 vezes... Nós temos o faturamento do streaming, 60 mil milhões, 60 mil milhões, e isso dividido por streaming nós temos 1.100 milhões de assinantes, então vou ter que dividir por 1.100. Muito bem, agora é só realizarmos os cálculos e em seguida fazermos as comparações devidas. Iniciando, o valor da anuidade de satélite, nós vamos ter 70 mil dividido por 200. Eu posso cancelar 2 zeros, 2 zeros. 700 por 2, temos 350. Para a TV, nós vamos ter 110 mil dividido por 500. Eu posso cancelar 2 zeros, 2 zeros. Temos 1.100 dividido por 5. 1.100 dividido por 5. 2 vezes 5 nós temos 10, o resto é 1, abaixo 0. 2 vezes 5, 10, resto 0, abaixo 0, coloca do outro lado, temos 220. Agora vamos calcular. Posso cancelar aqui 3 vezes 60 mil dividido por 1.100, eu posso cancelar inicialmente 2 zeros, 2 zeros. 3 vezes 600, nós vamos ter 3 vezes 6, 18, seguido de 2 zeros, dividido por 11, vai facilitar o nosso cálculo. Então, temos 1.800 dividido por 11. Quantas vezes o 11 cabe no 18? Uma vez, 1 vezes 11, 11 para 18, nós temos 7. Abaixamos o zero, abaixou de vida. 70 dividido por 11, nós temos 6 vezes 11, 66.
o resto é 4. Abaixamos o 0, abaixou de vida. 40 dividido por 11, nós temos 3. 3 vezes 11, nós temos 33. O resto é 7. Colocamos um 0 e uma vírgula. Quantas vezes o 11 cabe no 70? 11 cabe no 70 6 vezes, né? 6 vezes 11, 66. O resto ali seria 4. Tá bom por aqui, né? 163,6. 163,6, isso aproximadamente. Muito bem, agora podemos completar os espaços. Então vamos ter o seguinte. O valor médio da anuidade do serviço via satélite sempre foi que o da TV a cabo. Então ele pede para comparar satélite com o da TV a cabo. Satélite é maior do que o da TV a cabo, certo? 350 é maior que 220. Então nós temos inicialmente maior. As alternativas que têm menor nós podemos eliminar, ficamos apenas entre duas alternativas. Depois nós vamos ter que o da TV a cabo, que, por sua vez, no ano de 2020, que nós já fizemos, tinha um valor médio da anuidade ao triplo do valor médio da anuidade do streaming. Então ele pede para a gente comparar a TV a cabo ao triplo do valor médio da anuidade do streaming. O triplo do valor médio do streaming nós já calculamos que é 163,6. Então, da TV a cabo encontramos 220. 220 ele é maior, ou seja, superior do que 163,6, certo? Então, da TV é superior. Então, ficamos com superior. A alternativa correta para a gente, portanto, é a alternativa E, de exata, maior e superior. Pois muito bem, queridos, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e até a próxima.